Olá, estamos de volta com o 9º episódio no nosso Clube do Livro de Gestão e Liderança em Saúde da UFRN. Dessa vez com o 10º capítulo do livro, um capítulo para fechar bem engraçado, bem provocativo, achei mesmo engraçado, né? Sim. Falando de um tema que me é muito caro, gestão do tempo. Mas, na verdade, ele fala de um aspecto muito específico da gestão do tempo, que seria do tempo imposto pelo subordinado. Isso representa mesmo um tempo significativo gasto no dia a dia do gestor, Daniel? Bem, quando a gente fala em gestão do tempo, é uma das principais, ou se não a principal habilidade que todo gestor deve ter, né? Para começo de conversa. Agora, eu queria dar só um parênteses. Na real, se você for olhar em estrito senso, não existe gestão do tempo. Existe gestão da vida. Porque o tempo, se não for o principal ou o único recurso, que ele é igual para todo mundo. Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, todo mundo tem 24 horas. Então, por isso que ele é tão valoroso, por isso que é de tão valor fazer a gestão do tempo. Se for didaticamente melhor falar gestão do tempo, vamos falar gestão do tempo, né? Mas é muito curioso e, ao mesmo tempo, quando a gente olha nas organizações, as principais falas é que eu não tenho tempo. Então, outra coisa, quando a gente fala não tenho tempo, na verdade, você está dizendo assim para o outro: isso não é prioridade para mim. Naquele momento. E é muito comum, e aí ele fala das 3 imposições do tempo, né? E isso, de fato, na prática ocorre e muito. Porque eu vou ter a questão do tempo, que é quando o seu chefe, o seu líder, impõe para você uma tarefa e você realmente vai ter que fazê-la. Né? E existe também a questão da gerir esse tempo que você tem, da própria funcionamento da organização, e aí o que resta para você é aquele mísero tempo para você controlar o seu próprio tempo. Que ele ainda fala que dentro do seu próprio tempo você ainda... o próprio tempo discricionário você não tem, porque você tem que alocar também um tempo para a sua equipe. Então isso é muito comum, e não saber fazer essa gestão sua, né, daquele tempo disponível que você tem, causa enormes problemas, porque você fica apagando incêndio o tempo todo. É aquela famosa expressão de apagar incêndio. Por quê? Porque a gente acaba deixando tudo acontecer a seu bel prazer, de forma aleatória, e tudo aquilo que é importante você acaba não fazendo. Eu acho que volta, talvez, até aí para o primeiro capítulo, quando introduziu a necessidade de delegar. Eu acho que é muito aqui sobre formas de delegar, e ele usa a alegoria aí do abacaxi para tornar a coisa provocativa, né? E bem instigante a leitura. Mas, Alessandro, na sua vivência do dia a dia no hospital, você acha que os gestores têm essa capacidade de fazer essa transferência do abacaxi para o subordinado? Eu vou lhe perguntar isso por uma questão. Eu já trabalhei com um gestor bem conceituado na época, que ele não descascava nenhum abacaxi, né? Toda vez que a gente o procurava, certo ou errado, eu não sabia de nada. Sim. Eu ainda sei quase nada ali na época. Então, ele sempre direcionava: fale com ciclano, fale com fulano, e ele mesmo não resolvia nada. Ele não entregou muito resultado e acabou saindo dessa área, né? Como isso tem como a gente transferir esse abacaxi sem também não perder a gestão da coisa e não entregar o produto? Como é que faz isso? Essa pergunta é bem interessante, porque tem um conceito que eu defendo, que o gestor só existe porque tem problema. Se a operação é toda redonda e funciona direitinho, não precisa de gestor. Né? Então, no final, fazer gestão é ver números, identificar problemas e cuidar dos problemas. Agora, quando você, então, faz uma gestão e toda vez que tem algo a ser trabalhado, você delega para o outro, você nunca abraça nenhum, aí você já tem um gestor que é pouco participativo das decisões. De fato, você deixa a gestão muito solta, né? Porque existe uma hierarquia de questões a serem trabalhadas. E você, conhecendo a equipe, você sabe que tamanho da questão aquele seu subordinado consegue dar conta. E você precisa interferir. Ou interferir dando alguma orientação, ou interferir trocando o abacaxi de mão,
de um para o outro e, eventualmente, puxando se aquilo tem uma consequência maior. Então, a gente eu gostei muito do que Daniel falou, né, que gestão de tempo é gestão de vida. Então, na verdade, se a gente imagina a vida do gestor, cuidando da equipe, buscando metas, organizando o trabalho, ele, na verdade, pega esses abacaxis e vai colocando, delegando e pegando. O que não pode acontecer é que ele seja escravo da equipe na definição de quem resolve o problema, que é o que o livro coloca. Uhum. Então, chega aquele subordinado e diz assim, temos um problema, e tome, o problema agora é seu. Exato. Na verdade, o gestor é quem define quem vai resolver aquilo. E outra coisa bem interessante que que o capítulo transpassa, é o gestor centralizador. Porque se toda vez que um subordinado chega até você com um problema e você pega, então só você decide, só você sabe. E que qualificação é essa que você coloca na sua equipe que eles não conseguem fazer nada? Então, tanto o gestor que delega tudo, quanto aquele que pega tudo, é um gestor que precisa amadurecer mais. Porque essa gestão dos abacaxis é que, de fato, é o trabalho do gestor. Né? Agora, quando você tem a questão do que o chefe ele coloca, aí a gente já vai para uma outra seara, porque é quando o seu superior está fazendo a gestão dos números dele e ele considera que você é quem tem a solução para determinados números. Aí você precisa, de fato, abraçar e responder. Né? Mas, enquanto subordinado, não. Aí, de fato, as duas figuras são figuras que precisam de reparo. Então, um aspecto que você falou para definir, o critério para definir de quem é o abacaxi é o gestor ficar com aquilo que é mais importante, que gera um maior impacto na produção, que gera um maior impacto no resultado final. Além desse critério de importância quanto ao resultado, existe alguma outra forma de no dia a dia a gente identificar, não, esse abacaxi eu tenho que pegar para mim, eu tenho que descascar como um gestor? Porque para aqui nenhum abacaxi é descascado pelo gestor, só o que o chefe dele manda, né? Aí ele descasca esse abacaxi, mas os abacaxis que ocorrem, que são identificados e colhidos lá pelos liderados, pelo que eu entendi aqui, o gestor não pega nenhum. Bem, o gestor ele tem que fazer um exercício, né? E existe, lá na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi criada uma matriz que ela fala sobre urgência, o que é urgente, o que não é urgente, o que é importante, o que não é importante. Foi um general Eisenhower, se eu não me engano o nome dele. Então, nessa matriz, eu vou pegar na matriz e colocar tudo aquilo. O que for importante e urgente, né? Eu vou ter que fazer agora. Ou seja, é na hora que eu pego esse abacaxi para mim. Porque é importante para a instituição, é importante para ele e é urgente também. Né? E aí eu vou fazendo esse balanço. Por exemplo, se é importante, mas não é urgente, eu delego. Vai lá, fulaninho, você resolve isso aqui para mim? E aí, se não é importante, não é urgente, eu excluo, não tem para que aquilo fazer. Então, isso é uma maneira. Outra maneira que eu acho muito bacana, que é de Christian Barbosa. Ele, no seu livro lá sobre Tríade do Tempo, ele já, diferentemente de Eisenhower, né? O nome assim. Eisenhower. Ele diz que não existe interseção. Existem três coisas. As atividades que são circunstanciais, essas banais, as que são importantes e as que são urgentes. Então, você separa essas coisas nesses aspectos. Então, isso é uma forma bem didática e interessante de o gestor saber trabalhar no dia a dia. E ele vai saber o que é abacaxi meu, o que é do colaborador, o que eu posso ajudar. Uma coisa no livro bem interessante que ele fala é justamente o seguinte: eu vou dizer, esse abacaxi é teu, mas o que tu precisar, eu estou aqui para te ajudar. Mas lembre, essa responsabilidade é sua e não minha. Então, quando você vai lá para o centralizador, ele passa a mensagem para o subordinado o seguinte: tudo que está acontecendo é meu, minha responsabilidade é minha. Então, o subordinado fica lá, ó, de braço cruzado, esperando a próxima ação. E isso é uma das coisas que ele fala, que esses níveis, né, de a gente entender como gestão do tempo é interessante tanto para o gestor quanto para o subordinado. Tem uma coisa, Daniel, interessante, que você precisa formar a equipe. Então, quando a equipe chega e você começa a fazer as delegações e vai acompanhando de longe, você vai dando segurança para que ele tome suas próprias decisões
e vai só fazendo os reparos para que não saia daquilo que você está planejando. Então, quando você delega, você vai delegar para uns com mais segurança, para outros com menos segurança, mas precisa fazê-lo, exceto, de fato, o que é importante e urgente, porque você, assim, vai formar a equipe. E nesse ponto do importante e urgente, é porque, claro, você pode estar no nível estratégico ou no nível tático. Não importa qual dos dois. Aquilo que vai impactar o produto que você vai entregar, você tem que estar, de fato, mais perto disso. Tá? Aquilo que vai apenas desviar, apenas atrasar, apenas de um reparo, a operação precisa resolver. Porque, na verdade, são desvios da operação. Agora, quando alguma coisa mostra que o produto vai ser afetado, que o seu cliente vai ficar insatisfeito, aí você precisa realmente dar um pouco mais de atenção. E eu acho que, de fato, o importante é a gente saber assim, o que afeta o meu cliente de uma forma que vai trazer problemas. Eu preciso ter esse contrato, essa atenção com o meu cliente, quer seja um cliente interno, quer seja um cliente externo, porque é a minha responsabilidade ética profissional. Eu não posso afetar o cliente. Tá? Eu acho que é um ponto que é importante a gente pensar e dar conta. A seleção bem criteriosa do que é importante e do que é urgente. E ele fala no livro a necessidade aí de trabalhar junto, de chamar junto. Inclusive, ele diz para não fazer por e-mail. Você vai descascar o abacaxi, você chama presencialmente ou por telefone e descasca ali na hora. E recomenda não passar mais do que 15 minutos resolvendo isso. Dá certo. Isso eu nunca tentei, essa técnica. E aí, desculpa, não atrapalhar. Mas aí vira também o tempo de dois, né? Você tava o tempo de um subordinado, não resolveu. Aí eu posso pegar esse abacaxi, eu resolver só, e o subordinado não gasta tempo, é o tempo de uma pessoa. Aí ele quer que gaste o tempo de duas pessoas para resolver esse abacaxi, que ele acha que é melhor do que eu resolver sozinho. Por quê? Tem um detalhe também, né? Ele foi escrito em 74, né? Uhum. Então, as tecnologias de hoje de teleconferência, as coisas, não tinha. Então, mas o que eu acho que ele quer dizer é o seguinte, dependendo do problema, tem que ser o olho no olho, sabe? Porque, por exemplo, se afeta o negócio da instituição, o core business, né, que a gente chama, a satisfação do cliente ou do usuário, às vezes a conversa não pode ser truncada. A comunicação tem que ser muito presente. Então, por isso que quando eu separo, né, o problema, e aí eu tenho que ter a clareza muito bem para ambos os agentes da organização, do que é importante e do que não é importante. É isso que vai definir aquela questão do tempo em si que eu vou gastar, né? Ou seja, daquilo que, quando eu falo em tempo, eu falo em prioridade. Isso vai ser uma prioridade para mim? Eu vou ter que realmente pegar o meu tempo e o seu para a gente resolver esse problema, descascar esse abacaxi? Eu vou ter que pegar esse abacaxi para mim ou então deixar realmente com o subordinado? Porque esse exercício e esse treinamento que eu faço com a equipe é fundamental para saber a equipe caminhar com os próprios pés. Porque aí vai depender muito do estilo do líder. Porque se ele é centralizador, todo mundo fica ali, não consegue resolver nada e nem tem iniciativa. Que é um dos aspectos também interessantes que ele fala dos níveis, é a questão de iniciativa, né? Uhum. Se aquele problema você é um subordinado que sempre espera o que fazer, ou então se você propõe algo, ou se você fala do problema mas não propõe algo, ou se você fala do problema e já propõe algo, ou se você, dependendo, nem precisa falar, você já olha, já tem a solução, já resolve, só vai lá com o resultado. Isso é a questão de maturidade que a gente vai ganhando e vai aprendendo. Mas o principal é em que nível você está. Se você é, por exemplo, um superintendente do hospital, você vai ter uma forma diferente de gerir esse tempo. Se você está na operação, muito incêndio vai aparecer para você, logicamente. Mas isso não quer dizer que você não vai trabalhar aqueles aspectos da matriz, né? Então, eu vejo que por esse lado aí, e aí é com a experiência, com a prática que a gente vai adquirindo. Mas sempre o que é prioridade. O que é a prioridade organizacional. E aí, levando em conta valores, crença, a missão institucional, a visão institucional. Isso define a prioridade naquele momento. Então, desculpa, só complementando. E um aspecto importante é que quando você está presencialmente, você consegue ter certeza que a comunicação foi efetiva. Isso.
que o e-mail não permite, Feedback, ou mesmo o WhatsApp. Né? Feedback imediato ali do negócio. Exato. Se você precisa fazer uma orientação para resolver algo e fica só em texto, uma comunicação inadequada pode prolongar muito aquele problema. Verdade. Né? E time is money. Quanto mais você demora o problema, mais você vai ter perda de receita ou aumento de custo. E uma coisa interessante para tempo, só aproveitando aí o gancho. Por isso que é bom definir início e fim, senão a conversa não termina. Vamos resolver aquele negócio, a gente tem 15 minutos para resolver. Então você automaticamente programa o cérebro para ser bem objetivo no ponto. E aí, trazendo agora bem para a prática, vamos ver se vai dar certo. Eu estou numa reunião clínica, o colega diz que solicitou uma ressonância para o paciente e a ressonância não aconteceu, né? Ele fez a parte dele, está ali na operação, pediu, e a ressonância não foi realizada. De quem é esse abacaxi? Eu acho que ele pegou o abacaxi, botou na minha mão, eu achei que eu tinha que pegar esse abacaxi e vá atender o próximo paciente, que esse abacaxi realmente é meu. Como é isso ou não? Ele tem como a gente trabalhar junto esse abacaxi? Vamos lá. Aí é onde é que entra o processo, né? Você tem que entender como é que está funcionando esses processos organizacionais, né? Porque na operação existe um processo padrão que tem que ser seguido. E aí, claro, naquele momento, dependendo da gravidade, você pega abacaxi ou não. Mas se é algo que é importante, mas não é urgente, que você pode agendar ou fazer depois, você vai analisar o processo para ver o que aconteceu. Para quê? Para que ele não se repita. Porque o que é muito comum? Eu vivencio isso, eu acho que vocês vivenciam também. Todos os anos você vê aquele mesmo problema. É incrível. Às vezes não é todo ano, não. É todo dia. Pois é. Quando é todo ano, é bom. Aí chega lá, cara, tá vendo de novo isso? Mas justamente porque no momento que acontece, apaga o incêndio e resolve. Mas ninguém vai analisar o processo. Qual é o gatilho disso que toda a vida acontece? Será que a agenda não é bem programada? Ou então a agenda é falha e toda a vida acontece isso? Ou então, será que é um problema no equipamento? E muitas vezes acontece isso, dos próprios profissionais faz aquela opção alternativa, mais conhecida como gambiarra, né? Para que o negócio funcione, já que não foi resolvido ainda. Isso é bem comum no público também. Então, quando eu não estudo essa parte, ou seja, foco lá no problema, beleza, resolvo, mas não resolvo a causa, e aí isso repetidamente vai acontecendo. Não sei como é que é com você aí. Mas ninguém tem tempo de fazer essa análise porque está sempre apagando o incêndio. A Alessandra vivia dizendo que quem cuida só o tempo todo da urgência não tem tempo porque é importante. Também tem isso. E aí talvez esses pepinos, aí, essa distribuição melhor de pepino tire um pouquinho dessa questão da urgência e vá um pouquinho para... Esse caso prático, Rodolfo, depende muito de quem sou eu, né? Eu sou o líder de uma equipe médica e um colega médico diz, olha, eu não consigo fazer a ressonância. Aí eu vou ter dois abacaxis, vamos dizer assim. O primeiro é o pontual, aquele paciente que precisa de uma ressonância. Sim. O quanto é urgente isso vai fazer com que a gente busque diretamente o setor ou peça para alguém procurar o setor ou simplesmente reagendar e garantir que seja feito a depender da urgência. O segundo ponto enquanto líder dessa equipe clínica, é uma avaliação do número. Quantas vezes a ressonância que minha equipe pediu foi feita ou não foi feita. Né? Indicador. Que indicador? Como está meu indicador disso? Eu faço a gestão desse indicador, ou alguém faz e pode me atualizar um número ali para eu saber. Se é do outro lado, eu sou o líder da radiologia, aí você vai ter o meu indicador, o quanto que a minha ressonância está atendendo, não o meu cliente, e se eu não atendi esse cliente, por quê? A máquina estava quebrada, foi problema de agenda, foi problema de comunicação. Então, assim, essa gestão do abacaxi depende muito de que personagem você é nessa história. Agora, enquanto líder de equipe, né, que é o que nós somos, né, não da radiologia, é fundamental a gente não esquecer que tem esses dois pontos de vista. O cliente e paciente que precisa agora, o que eu vou fazer para resolver o problema dele, e depois o que eu vou fazer para resolver se esse problema é recorrente, voltando a uma reunião de discussão com o chefe da radiologia sobre números e como fazer, porque eu tenho um acordo. Né? Existe o acordo entre áreas. Qual é o acordo entre áreas? A solicitação é feita dessa forma, o tempo de atendimento é dessa forma, e quando não é possível, a comunicação é dessa forma. Então, algo aconteceu porque a notícia foi simplesmente, meu paciente não fez.
E aí você tocou num ponto bem interessante, só fazer uma pincelada, que não é tema disso aqui, mas é a gestão de indicadores. Então, muitos gestores também sofrem a questão até do próprio tempo. Por que não faz gestão de indicadores? Então, eu não sei a frequência com que aquilo acontece. Eu não gerencio bem aquilo, qual era o objetivo e o que a gente pactuou, planejou para que aquilo aconteça. Então, a gestão de indicadores ela vai ajudar o gestor justamente para tomar a decisão certa e no tempo certo. Porque quando a gente vai analisando um tempo, tudo vai uma tendência. Ou é crescente, ou decrescente, ou contínua. Então, se a questão da ressonância, ela vai acontecendo e você tem a gestão de indicadores, você vê, opa, a tendência é que daqui para o próximo mês esse negócio pare. Ou então tem uma fila gigantesca para pegar esse exame. Então, a gestão de tempo vai também nesse quesito. Usar as ferramentas disponíveis de gestão, que uma é fundamental, é ter essa cultura data-driven, que a gente chama, que é a cultura baseada em dados, né? Tem baseado em evidência muito comum na medicina e na gestão, baseado em dados com que frequência as coisas acontecem e se aquilo está longe do que a gente foi padronizado, né? Dentro daquele controle estatístico, limite superior e inferior, ele está dentro do padrão aceitável? Não, e aí eu vou tomando decisões. E isso, claro, vai ajudar na gestão do meu tempo, ou melhor, da minha vida, do meu comportamento, das minhas ações dentro da organização. Essa questão do análise de dados, eu comento bastante que entra dentro de um grupo de coisas que parece que você está gastando tempo, quando na verdade você está economizando. Porque você não está lá na operação, não está vendo acontecer, você está fechado olhando um gráfico e parece que você está perdendo tempo, especialmente a gente que saiu da parte técnica, né? E no fundo você está ganhando tempo ali, às vezes a pessoa tem dificuldade de entender. Mas realmente escutando vocês falando, eu acho que as coisas começaram a se organizar melhor na minha cabeça. Eu acho inclusive que essa ideia de descascar o abacaxi junto serve até como uma forma de capacitação nesses 15 minutos. Então, não resolveu a ressonância, vamos resolver nós dois juntos aqui. E aí, da próxima vez que isso acontecer, o colega talvez já sabe os caminhos necessários para fazer a coisa desenrolar. Mas se há necessidade de contato com o chefe da radiologia, ou seja, de outra equipe, de outro setor, há necessidade da intervenção do líder ou o subordinado pode diretamente entrar em contato com a chefia do outro setor? Isso é um questionamento bem comum. Aí depende muito de como a estrutura funciona, né? Então, assim, se a gente tem um hospital que a comunicação é muito fluida, já podem existir canais de comunicação que um subordinado possa alcançar e conseguir fazer a interação. Mas se é um hospital que a comunicação é muito truncada, muito hierarquizada, aí você vai precisar respeitar a cultura do hospital e fazer líder a líder, né? Então, é muito da cultura daquele lugar, de como vai ser feito. A outra questão se você faz a gestão dos indicadores e você percebe que aquele não é um número apenas, mas é que aquele evento adverso é um evento que faz uma parte de uma série, aí necessita que você vá fazer. Porque aí você já sai do nível operacional. Né? Já é uma questão tática aí, ou até estratégica, dependendo do que seja. Você pegou um ponto-chave, né? É a cultura. A cultura organizacional, ela sempre vai prevalecer. Por exemplo, se você for pegar uma cultura militar, ela é centralizada, e muito. Então, não adianta você querer fazer por conta própria, você vai ter que esperar o comando. E essa questão, então não existe certo e errado, depende da organização. Mas o comum, quando não sendo na esfera militar, né, é que a maturidade de uma equipe, ela cada vez mais ser autônoma. Justamente porque ela entende quais são os objetivos, ela entende qual é a missão, ela entende o que é importante e não precisa o gestor estar dizendo o que é importante para ela todo dia. E por isso que essa conversa one by one, né? Essa conversa... O famoso tete-a-tete. Tete-a-tete, ela é importante para quê? Para dar clareza naquele momento. A gente está conversando sobre isso, mas essa responsabilidade é sua e não claro, minha. Né? Mas aí, na hora que eu faço isso, eu consolido. Eu entendo que na próxima vez que acontecer, eu vou tentar resolver isso aqui. Se eu não tenho essa conversa, vai ficar sempre no subjetivo. Essa responsabilidade é dele, é minha ou é de nós dois? Eu acho que sempre a comunicação ela vai ser muito amiga das soluções. Só um ponto também, Daniel. Assim, eu acho que a responsabilidade é sempre de nós dois. Agora, quem vai
dispor de tempo chegando à solução, definindo a solução. Sim. Né? Porque assim, mesmo quando você entrega para ele, você sabe que ele vai conseguir, é da sua responsabilidade saber se aquilo de fato funcionou. Você não pode simplesmente delegar e esquecer. Né? Sim. Então, aquela supervisão continua sendo sua. Mas voltando à sua pergunta dos 15 minutos, é uma questão também de produtividade e efetividade. Se você vai fazer uma reunião com determinada pessoa sobre determinado assunto, aquele é o tema da reunião. E em 15 minutos a gente fecha qualquer coisa. Agora, se a gente aproveita para puxar um, puxar outro, você se perde naquilo e a reunião fica infindável. As digressões infinitas. Né? Isso aí já é outro tema, gestão de reuniões. Né? Reuniões, Que é bem interessante e importante, porque isso é um ladrão de tempo gigante na organização. Outro ponto importantíssimo na gestão de tempo seria falar de reunião. Outro livro, inclusive, é tema de um outro livro, uma sériezinha da Harvard Business Review. Né? É um tema, sem dúvida, de grande relevância, né? Eu espero, então, que esse capítulo e essa discussão tenha lhe ajudado a ganhar um pouco mais de tempo no seu dia a dia e tempo, inclusive, para ler o próximo capítulo, o capítulo bônus, que no próximo encontro a gente vai discutir o capítulo bônus do livro e fazer um encerramento. Até lá.